Olá mais uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez bem-vindos aqui a essa nossa atividade semanal que eu tenho denominado de lembretes jurídicos, né? São breves lembretes falando sobre elementos jurídicos interessantes ou pertinentes ou relevantes que podem ser de alguma maneira importantes para a prática de cada um de vocês, seja em prova, em concurso, ou até mesmo na atividade do dia a dia, na atividade forense de cada um de vocês. Hoje, a ideia que eu trago aqui para vocês, baseada nos dois posts da última semana, publicados aqui mesmo no Instagram, são relacionados à ideia basicamente da usucapião familiar. A usucapião familiar não é uma coisa nova, é algo bastante discutido, bastante conhecido, mas eu sempre tenho a sensação, a impressão de que é um tema extremamente relevante e nem sempre a gente no nosso dia a dia tem tanta atenção ou todo o cuidado necessário para cuidar ou para tratar da tal da usucapião familiar. Então, hoje, quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a ideia em si da usucapião familiar e dos seus desdobramentos. Porque essa usucapião familiar, ela vai ter exatamente esses desdobramentos, incidindo, por exemplo, sobre questões de direito de família e direito das sucessões, que nem sempre a gente dá a devida atenção. Então, a ideia nesse nosso bate-papo de hoje é tentar falar um pouquinho sobre essas possibilidades, esses desdobramentos relacionados à usucapião familiar. Nos dois exemplos que eu trouxe lá no nosso bate-papo, né, nos nossos posts da última semana, eu trouxe a ideia da usucapião familiar em duas situações distintas. Uma delas, eu falava do sujeito, de um casal, e o sujeito saía de casa, e só 2 anos depois, ou melhor, 3 anos depois, se não me engano era esse o post, né? 3 anos depois, ele dava notícia, ele dava informação se sabia sobre ele, e se ele teria ou não direito àquele imóvel em que vivia junto com seu cônjuge à época. E a segunda situação, também muito similar, na mesma ideia, trabalhando com o mesmo conceito lógico, que seria o sujeito que também saísse do lar conjugal e viesse a morrer, né, na conta ali que nós fizemos, viesse a morrer um tempo depois da saída do lar conjugal. Né? Alguns anos depois, ele sai e abandona o lar conjugal. Enfim, essencialmente, né, nas duas ideias, nós temos elementos iniciais ou elementos essenciais para poder discutir ou para poder pensar na figura da usucapião familiar. A usucapião familiar, ela está prevista lá no nosso código, né, atual, no artigo 1240-A, e ela tem uma série de requisitos. Tá? E é exatamente nesse ponto que eu gosto de salientar essa questão. A usucapião familiar, quando surgiu efetivamente, foi muito falada, foi muito discutida, mas de alguma maneira, eu não sei se é uma impressão minha ou se é algo que efetivamente ocorreu, mas parece que a discussão sempre foi muito superficial sobre o tema da usucapião familiar. Por que eu digo isso? Porque eu não sei se vocês aqui, que estão aqui no nosso bate-papo, ou que eventualmente venham assistir essa conversa posteriormente, vão se lembrar disso ou sabem disso. Mas quando a gente fala da usucapião familiar, né, da possibilidade de um cônjuge usucapir a parte do imóvel comum do casal, numa hipótese de separação, numa hipótese de rompimento da vida conjugal, tecnicamente, se a gente for lá esmiuçar o texto do artigo 1240, nós vamos encontrar mais ou menos, a necessidade de atenção a 7 requisitos distintos. Exato, 7 requisitos distintos. É claro que alguns desses requisitos, eles acabam se confundindo, né, se misturando, mas, de qualquer maneira, eu preciso dar atenção a 7 requisitos distintos. Então, é algo que nós temos que ter um cuidado, porque, no final das contas, pessoal, a usucapião familiar, né, a chamada usucapião familiar, ela não é tão simples assim de ser configurada. Mas, uma vez configurada, obviamente, ela vai gerar consequências extremamente importantes e extremamente relevantes para o dia a dia daquele casal ou ex-casal
qualquer que seja efetivamente a situação em que nós vamos nos deparar. De qualquer sorte, então, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente desses requisitos, né, tentar entender esses requisitos, para entender efetivamente a caracterização e aproveitar também, obviamente, falar um pouquinho dos elementos atrelados à ideia da uso capião, porque também esse ponto acaba gerando alguma celeuma, alguma discussão, e é importante a gente ter essa devida atenção. Vamos lá então, depois se vocês quiserem, dê uma olhada lá nos posts da semana passada, principalmente no post da terça-feira, tem lá a indicação específica de cada um desses requisitos. Mas se vocês quiserem ir direto à fonte, obviamente, artigo 1240-A do Código Civil. 1240-A do Código Civil. O que a gente tem aqui nesse contexto? O que eu preciso para a caracterização da tal da uso capião familiar? Primeiro requisito, que aquele cônjuge tenha posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição sobre o bem. Já já a gente vai falar das características desse bem. Mas esse é o primeiro ponto. Tem que ser uma posse direta, exclusiva. Esse exclusivo é importante, tá? Exclusiva, obviamente, em relação ao outro cônjuge, tá? De quem vai tentar usucapir. E esse é um ponto relevante da nossa conversa, tá? Porque na usucapião familiar, a parte contrária é exatamente o cônjuge. É a pessoa de quem você vai usucapir parcela daquele imóvel. Vamos seguir nossa conversa. Então, como disse, posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição. Em linhas gerais, parte desses requisitos estão atrelados àquela ideia da posse ad usucapionem, a posse que permite que eu efetivamente consiga usucapir o que quer que seja quando a gente fala de bem imóvel, tá? Os requisitos básicos da usucapião. Vamos seguir lá. A lei ainda exige que esse indivíduo tenha essa posse com essas características, uma posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição, por um período de pelo menos 2 anos. Ou seja, 2 anos de posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição sobre aquele bem. E vamos lá. 2 anos aqui, normalmente, como é que a gente vai fazer para calcular ou ponderar o que seriam esses 2 anos? Vai ser basicamente 2 anos a partir do momento da ruptura da vida conjugal daquele casal. Né? Então, basicamente, a gente pode começar a pensar na discussão dessa usucapião a partir de uma separação, de fato, que transponha o período de 2 anos, ou lapso temporal de 2 anos, da realização, né, do término, perdão, daquela união. Tá? Vamos seguir aqui a nossa conversa. Qual outro requisito? Esse aqui, muitas das vezes a gente acaba, na prática, percebe que as pessoas não dão a devida atenção, e ele é muito importante. Tá? O tamanho desse imóvel. Tá? A lei fala expressamente que, para que possa ocorrer a usucapião familiar, nos termos do artigo 1240-A, esse imóvel precisa ter 250 metros quadrados no máximo, e ser um imóvel urbano. Portanto, imóvel urbano cujo tamanho não supere 250 metros quadrados. Ainda, para que essa usucapião ocorra, tem que se tratar de um bem comum do casal. Lembram que, há alguns instantes eu comentei que a parte contrária nessa relação, né, da ação de usucapião que será promovida é o outro cônjuge? É exatamente nesse ponto que a gente vai ter que ponderar. Então, tenho que ter, né, a possibilidade dessa usucapião. Ela não vai ser, basicamente, a ideia é que, em teoria, não seja do imóvel todo, mas da parte que pertence ao outro cônjuge com relação àquele imóvel. Tá? Essencialmente, vai ser essa a ideia. Ainda, a lei exige que ocorra um abandono. Tá? O outro cônjuge, né, o cônjuge de quem se está pleiteando a usucapião, ele tem que ter abandonado aquele casamento. E esse ponto aqui é um ponto preocupante da discussão, porque há quem sustente que essa ponderação, essa situação, ela acaba sendo um tanto quanto conflitante com a ideia da emenda constitucional 66, que teria retirado, que retirou efetivamente, da discussão sobre a separação ou o divórcio, ou a possibilidade de separação e divórcio, a figura da culpa. E aqui, talvez a gente possa fazer uma separação pequena, mas relevante. Eu não preciso mais, ou eu não discuto mais, a figura de culpa para a separação ou o divórcio serem
configurados, serem caracterizados. Mas não existe, tecnicamente, um impeditivo para que eu coloque ou eu agregue elementos vinculados a essa ideia de consequências para essa separação ou divórcio que estejam, de alguma forma, conectados com o elemento culpa dentro desse contexto. E é isso que mais ou menos a gente vê quando fala da usucapião familiar. Nessa usucapião familiar, então, a possibilidade da aquisição do bem de forma plena por parte do cônjuge que não abandonou o lar conjugal se dá a partir de 2 anos, como nós vimos. A lei ainda exige, e esse aqui nas minhas contas, aqui nos meus rabiscos, seria o 6º requisito, mas a lei exige ainda que esse imóvel, que será o objeto da usucapião, ele seja um imóvel que esteja sendo usado, ou que seja usado efetivamente, para moradia própria ou moradia da família. Então, esse também é um requisito que há de ser atendido. O imóvel a ser usucapido tem que ser um imóvel utilizado para a residência própria ou da família como um todo. Então, é mais um requisito. Finalmente, ainda há um outro requisito, que nas minhas contas aqui, como disse, seria o 7º deles, né, que é a vedação para concessão desse direito, né, para que a pessoa adquira o imóvel pela usucapião, a vedação de que ela tenha qualquer outro imóvel em seu nome, seja ele rural ou urbano. Tá? Esse também é um requisito que aparece lá na lei no 1240-A. Então, a pessoa que pretende ou que promove a ação buscando a usucapião, ela não pode ter outro imóvel registrado em seu nome. É claro que aqui a gente vê, né, existe a possibilidade de uma série de discussões atreladas a esse contexto, mas esse é um elemento importante. Fato é, pessoal, que a tal da usucapião familiar, ela não é uma situação de fácil ou simples configuração. Existem uma série de elementos ou requisitos a serem atendidos para que eu possa efetivamente falar na caracterização da presença dos elementos que vão ensejar a usucapião, chamada de usucapião familiar do artigo 1240-A. E esse ponto é um ponto muito importante. Um outro elemento. A lei fala expressamente lá no parágrafo do 1240-A que não pode haver a concessão desse direito mais de uma vez a uma mesma pessoa. Tá? Isso também é um ponto importante que tem que ser lembrado aqui. Então, basicamente, nós vamos ver que para concessão desse direito, para que efetivamente o sujeito possa adquirir a propriedade daquele imóvel pela usucapião familiar, será obrigatoriamente necessário atender a uma série de requisitos extremamente relevantes e algumas vezes complexos, para que efetivamente possa conseguir o direito àquele bem como um todo. Então, qual é o grande cuidado a tomar? Antes de mais nada, atender necessariamente a todos os requisitos. Isso é o básico, é o elementar dessa nossa discussão. Eu preciso, para fazer o meu pedido, que eu atenda obrigatoriamente a todos os requisitos. Retomando rapidamente, posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição por 2 anos de imóvel urbano não superior a 250 metros quadrados, que seja um bem comum do casal, que venha a ser objeto, né, nesse relacionamento, que tenha havido, melhor dizendo, o abandono do lar por parte desse cônjuge, né, que será o sujeito que perderá a propriedade, né, ou parcela da propriedade, em razão da usucapião, de um imóvel que é utilizado para moradia própria ou da família e que o sujeito não tenha outro imóvel, seja ele rural ou urbano, em seu nome. Além do que, não pode ter sido beneficiado com essa modalidade de usucapião anteriormente. Então vejam que eu tenho uma série de requisitos aqui a atender. Vamos pensar um pouco, então, agora, nas consequências da caracterização dessa tal usucapião aqui. E talvez aqui seja um ponto muito importante para a gente cuidar e para a gente tratar. Pessoal, de regra, quando a gente fala da usucapião, a usucapião, ela é uma forma de aquisição da propriedade originária, e aqui vem o ponto importante. A usucapião, ela se caracteriza a partir do instante em que eu tiver comprovadamente o cumprimento de todos os requisitos previstos na lei, ainda que eu não tenha promovido a ação judicial fazendo o meu pedido.
Ou seja, tendo cumprido as regras da lei, eu já faço jus àquele direito, ainda que eu não tenha promovido a ação judicial. Eventualmente, essa mesma questão, ela vai gerar uma série de discussões lá no judiciário, quando, eventualmente, as partes vierem a disputar a propriedade daquele bem. Porque notem o que vai acontecer aqui. Se, e aí a gente pega os exemplos que eu usei nos posts que apresentei lá na semana passada. Imaginem a primeira hipótese. O sujeito, ele sai de casa, tá? E aí, essa casa em que ele mora com seu cônjuge, atende exatamente a todos os requisitos que nós estamos falando aqui, tá? Relembrando aqui, como sempre, todos os requisitos. Ele tem, posse direta, exclusiva, ininterrupta, sem oposição, de um imóvel urbano com até 250 metros quadrados. É um bem dos dois, que houve nesse relacionamento um abandono de lar por parte do outro cônjuge, e é o imóvel que é utilizado para a moradia própria do casal, e essa pessoa não possui outro bem imóvel, seja rural ou urbano, em seu nome. Tecnicamente, a partir do momento que eu tenha presente todos os requisitos, tá? Dentro de 2 anos, qualquer pedido apresentado pelo outro cônjuge depois disso, como por exemplo o divórcio com a partilha patrimonial, pode ser objetado, pode se apresentar como uma defesa técnica a existência da uso capião prévia. E aí, olha o que vai acontecer. Aquele imóvel que poderia ser objeto de discussão naquele divórcio, ele deixa de ser objeto de discussão no divórcio. Porque ele já não mais pertence a esse outro cônjuge que abandonou o lar conjugal. Então, eu não vou discutir, por exemplo, sobre esse bem, se eu conseguir caracterizar todos os requisitos da uso capião, eu não vou mais discutir sobre esse bem a figura da meação, por exemplo. Então, o outro cônjuge, aquele que abandonou o lar, se houver a presença de todos os elementos para uso capião, chamada de familiar, ele perde a propriedade daquela parcela daquele imóvel. E aí é o ponto. Mesmo que ele venha a promover o pedido de divórcio depois de superados os 2 anos, do exemplo que eu estou dando aqui, mesmo que o seu cônjuge não tenha, aquele que ficou no imóvel, não tenha promovido a ação de uso capião, ele já tem presentes os requisitos da uso capião. E quando ele promove a ação, a decisão da uso capião, tecnicamente ela tem que retornar à data, a propriedade foi constituída na data em que todos os requisitos foram atendidos. Então, qual é a consequência? Esse cônjuge que abandonou o lar, no nosso exemplo, ele não teria, e não terá, portanto, direito a receber a meação sobre esse imóvel em específico. E aqui, gente, é algo que é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado na prática, por uma razão muito simples. Você tem que tomar esse cuidado na hora da separação. Tá? Eu sei que, mais uma vez, a gente está falando de uma hipótese muito específica, com requisitos muito específicos a serem atendidos. Mas, uma vez presentes, o advogado tem que ter esse cuidado de entender que aquele bem, aquela casa, dentro dessas características, mais uma vez, ela deixa de ser objeto de discussão no divórcio. Ela passa a ser objeto, no máximo, de uma discussão dentro do contexto da ação de uso capião. E é aqui que eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O mesmo pode acontecer na hipótese que eu trouxe no segundo post da última semana, que era a ideia de que o sujeito morre depois de abandonar o lar conjugal. Ele se afasta de casa, tá? Morre. Se ele morrer após 2 anos e o imóvel deixado tiver todas essas características que nós estamos vendo aqui, esse imóvel, mais uma vez, ainda que o cônjuge sobrevivente não tenha promovido ainda a ação de uso capião, ele pode ficar com aquele imóvel na sua totalidade, sem que tenha que, eventualmente, dividir com outros herdeiros que esse sujeito, que o cônjuge falecido, tenha deixado. Então, é um ponto muito importante para a gente tomar cuidado. Tanto na prática, obviamente, mas também em prova, concurso ou qualquer coisa que o valha. Por que a gente para conversar sobre isso na data de hoje? Quais são as ideias que a gente tem que ponderar aqui? Nem sempre, quando a gente vai estudar direito de família, a gente dá o devido cuidado, a devida atenção ao uso capião familiar. E
quando a gente cuida de uso capião familiar, lá quando fala em direitos reais, nem sempre a gente dá o devido cuidado às consequências que esse uso capião familiar pode ter dentro dos direitos de família e dos direitos vinculados à sucessão como um todo. Então, esse é um ponto muito relevante. É claro, pessoal, a gente não pode, de jeito nenhum, ignorar o fato, como eu venho falando desde o começo do nosso bate-papo de hoje, que para que essa usucapião familiar venha a ocorrer, eu tenho que necessariamente atender a muitos requisitos. Mas, uma vez presentes esses requisitos, eles geram como consequência uma mudança drástica na discussão sobre a partilha patrimonial, seja em razão do fim do casamento, na história da meação, seja, por outro lado, na figura da sucessão, caso esse sujeito tenha vindo a falecer. Tá? E não estou aqui nem me preocupando com outras variáveis atreladas a isso, mas pensem que essa usucapião, ela tem o poder, como qualquer modalidade de usucapião, obviamente, mas ela tem o poder de alterar a propriedade daquele bem. Caracterizada a usucapião familiar, nesse contexto que nós estamos falando, um imóvel que era comum do A e do B que eram casados, se o B abandonou o lar com todas aquelas características, e lembrem que eu tenho que fazer a prova disso tudo, mas com todas aquelas características, se ele abandonou o lar, passados os 2 anos, ele deixa de ser proprietário desse imóvel. E se deixa de ser proprietário desse imóvel, ele não tem direito a discutir nem meação, tampouco seus outros herdeiros discutir sucessão sobre essa parcela do imóvel, exatamente porque, caracterizada a usucapião, o cônjuge sobrevivente, no segundo caso, ou o cônjuge que não abandonou o lar e que se manteve no lar, no primeiro caso, obviamente, ele vira proprietário com exclusividade do imóvel como um todo. Então, pensem no tamanho da diferença que isso pode fazer na prática. Então, tenham muito cuidado com a usucapião familiar. Não esqueçam que, uma vez caracterizados, uma vez presentes, todos os requisitos da usucapião, mesmo que eu promova a ação depois, os requisitos já estavam presentes. Então, a propriedade foi adquirida naquele momento em que todos os requisitos se fizeram presentes, em que pese eu venha a promover a ação no momento posterior, tá? Mas eu preciso promover essa ação posterior para reconhecer o meu direito, mas, uma vez reconhecido o meu direito, ele retroage à data do cumprimento de todos os requisitos legais, as regras legais. Então, esse ponto é algo muito importante para a gente fazer aqui, para a gente ter cuidado. Tá? Então, tenham essa atenção, tenham esse cuidado. Tá? Muitas vezes isso pode fazer uma diferença enorme numa discussão patrimonial qualquer, de divisão em razão ou de fim de casamento ou de sucessão. Então, tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Uma coisa rápida aqui, gente. Eu não costumo falar com o pessoal aqui da tela, né? Porque são muitas coisas aqui, mas eu preciso fazer só um comentário rápido aqui. Tá? Hoje está aqui na nossa tela meu irmão, Dr. Fernando Zácaro, meu colega de faculdade, meu sócio, meu irmão, né? Então, Fê, te amo, cara. Deixei isso aqui público, morrendo de saudade de você, tá, irmão? Não poderia deixar passar, tá, gente? Beijo pra todo mundo que tá aqui, mas é que, né, quando é família, ainda que não seja família no sentido clássico, mas família socioafetiva a gente não pode ignorar aqui, tá? Fê, mais uma vez, obrigado por estar aqui, meu irmão. Então, pra gente terminar aqui a nossa conversa, né, já que eu quebrei o nosso protocolo aqui desse nosso bate-papo normalmente, né, como normalmente a gente faz. Então, tenham muito cuidado mesmo com os elementos da usucapião familiar. Não deixem isso passar na prática, não deixem passar, porque são elementos, como disse, técnicos e que vão impactar de uma maneira forte nessa discussão posteriormente. Tá? Lembrem-se disso. Eventualmente, aqueles que já advogam, tomem cuidado se não deixaram passar isso e se eventualmente ainda não está em tempo de voltar atrás e resolver esse problema. Tá? Porque eventualmente eu ainda posso resolver essa questão se eu não tiver dado a devida atenção ao usucapião familiar. Então, tenham bastante atenção com isso e notem o tamanho do impacto que isso pode causar. Vou para o último exemplo aqui rápido. Imagina que essa casa, do exemplo que nós estamos usando, que é a única casa em que um dos cônjuges, no nosso exemplo, tem a posse direta, exclusiva, ininterrupta e sem oposição sobre aquele bem,
Tá lá há 2 anos, imóvel urbano, até 250 metros quadrados, bem comum do casal, houve abandono de lar, como eu disse, imóvel para moradia própria, e não tem outro imóvel no nome daquela pessoa, e não foi beneficiário da uso capião familiar antes. Vamos fazer uma conta simples aqui, porque para a gente do direito nem sempre é claro, né, quando a gente trabalha com números, mas vamos tentar aqui. Imaginem, por exemplo, que esse imóvel, o valor desse imóvel, seja de R$1 milhão, só para deixar a conta fácil aqui para o nosso cálculo, tá? E lembrem-se, tá? 250 metros quadrados, tecnicamente, é um imóvel grande, tá? Não é um imóvel pequeno, tá? A área de 250 metros quadrados é uma área grande, tá? Se a gente for parar para pensar aqui, tá? Não sei se todo mundo está acostumado com a análise dessas dimensões, mas vamos lá, 250 metros quadrados é uma bela área. Então vamos lá para a nossa conversa aqui. Imagina que esse imóvel tem o valor de R$1 milhão. Sabe qual que é a diferença do reconhecimento da uso capião familiar ou não? É exatamente esses 500 mil da diferença, né? Pseudo-diferença nesse caso, mas da meação. Se eu for parar para pensar que o imóvel tem o valor de 1 milhão, 1 milhão dividido pelos 2 cônjuges, seria 500 mil para cada um, obviamente. Um dos cônjuges já tem os 500 mil. Se ele consegue a uso capião desse outro pedaço, dessa outra parte, né, dessa outra metade do imóvel, ele vai ficar com 1 milhão inteiro. E qual é a consequência disso? Esses outros 500 mil que entraram, entre aspas, no montante da conta, porque era a metade do imóvel do cônjuge que abandonou o lar e está distante ou veio a morrer dentro desse prazo que nós discutimos aqui, qual é a consequência? Olha que sensacional. Esses 500 mil, eles entram direto para a propriedade da pessoa que restou no lar, que continuou no lar. E esses 500 mil, por outro lado, não vou entrar em discussão sobre meação sobre eles, e principalmente, se for morte, não tenho discussão sobre herança desses 500 mil. Porque esses 500 mil já não pertencem ao falecido. E se não pertencem ao falecido, obviamente, pertencem exclusivamente ao cônjuge sobrevivente, isso vai ter um impacto enorme na eventual situação ou da existência de outros herdeiros, principalmente se forem filhos. Pessoal, para fechar aqui, notem, nessa segunda hipótese, imagine que o sujeito não tenha deixado mais nada. A única coisa que ele tinha era a metade da casa que ele constituíra com o cônjuge. Ele some, passa 2 anos, ele morre. Ele tem 2, 3, 5, 10 filhos, não importa. Esses filhos não terão acesso a essa metade de casa que era do falecido. Porque essa metade de casa não será objeto de discussão sucessória. Essa metade de casa vai ser objeto simplesmente de discussão de propriedade, direito petitório, na ação de uso capião. Vejam o tamanho da diferença. O reconhecimento, no nosso caso, da uso capião, retira não a condição de herdeiro dos filhos, mas retira a possibilidade de que esses herdeiros recebam alguma coisa, exatamente porque o morto, tecnicamente, não teria deixado bem algum a ser partilhado pelos herdeiros. E quem ficaria com todo o imóvel, sendo já possuidor da metade, nesse exemplo que nós estamos tratando, seria o cônjuge sobrevivente. Certo? Enfim, pessoal, espero que essa tenha sido uma conversa interessante para vocês, mais uma vez. Reitero aqui a discussão de sempre, tenham esse cuidado com alguns elementos técnicos, tá? Muitas vezes a gente ouve falar que sucessões, famílias são matérias simples, fáceis, mas existem requisitos técnicos a serem atendidos que são muito relevantes, muito importantes. Então a gente tem que ter muita atenção para não cometer erros, tanto na prática, quando vocês estiverem advogando, mas também ter o cuidado na discussão dessas questões em prova, concurso, o que quer que venha a aparecer. Tá? Então tenham muito cuidado com isso. Para a gente finalizar, como sempre, né, reitero aqui, quem tiver interesse em direito das sucessões, mais uma vez, está aqui meu livro novo falando sobre sucessões, colação e sonegado especificamente, tema bem relevante, e a editora me mandou um código de desconto, tá? Quem quiser, tiver interesse, entre lá no site da Editora Foco e para aquisição do livro tem lá um promo code Leandro20. Leandro20 tem um desconto lá de 20% no livro, tá? Promo code Leandro20.
Então, era mais ou menos isso. Vocês sabem que eu sempre me enrosco nesse final aqui da discussão. Para mim terminar. Maurício, eu discuto posse, mas eu adquiro propriedade. Tá? Por isso que eu falei que no final das contas, a consequência da ação de uso capião é conferir propriedade. Por isso que eu quero ganhar a propriedade, não a posse. Tá? A gente pode ter inúmeras discussões nesse contexto, mas a ideia final vai ser essa. Na possessória, eu vou questionar quem é o detentor da posse. Na petitória, eu vou questionar quem é o detentor da propriedade. Ainda que o cerne da discussão esteja atrelado à posse, o meu objetivo é a aquisição de propriedade. Por isso que eu faço essa distinção, tá? Ainda que eu concorde contigo que em alguns livros você possa ver essa informação de forma diferente. Mas, na minha concepção, a ideia é: o objetivo é a aquisição de propriedade. Eu não vou discutir quem tem o direito à posse. Eu vou discutir quem tem direito à propriedade. Claro, no caso da uso capião, baseado na existência de uma posse contínua, reiterada, dentro de um período que, no nosso caso específico aqui da conversa de hoje, do 1240A, é exatamente o período de 2 anos. Lembrem, tá? É o período de uso capião mais curto que existe no nosso Código Civil. Então, tenham bastante cuidado com isso, tá? E 2 anos passam rápido, né, gente? Então, bastante cuidado aqui na caracterização dessa figura da uso capião. Fechado? Como sempre, espero que tenha sido útil para vocês, como eu sempre digo. Espero que vocês saiam aqui desse nosso bate-papo com mais informação do que entraram. E, se tudo der certo, segunda-feira que vem a gente volta aqui para conversar um pouco mais. Provavelmente amanhã e quinta eu publique mais alguma coisa nova para a gente ir discutindo e continuar nesse projeto aqui que eu espero que esteja sendo para vocês útil, como está sendo para mim poder revisitar as matérias, revisitar as ideias, poder dialogar aqui com vocês e tentar, de alguma forma, auxiliá-los na prática, tanto do dia a dia profissional, quanto na vida acadêmica. Certo? Um grande abraço a todos vocês, um grande beijo a todos vocês, uma boa semana e nos vemos, se tudo der certo, na próxima segunda. Tchau, tchau, pessoal. Até!